Então, gente, vamos voltar. O que vocês acham que a célula vai sofrer, a hemácia? Ela vai sofrer diálise com hemólise, tá? Ela vai sofrer osmose sem hemólise, tá? Ela vai sofrer osmose com hemólise ou ela vai sofrer diálise sem hemólise? Vai colocando aí no chat aí. Qual questão você acha que é? E aí? Ah, desculpa. Hemólise é destruição da célula, tá? Então, a hemólise é a mesma coisa que lise celular, tá? É quando eu tenho a destruição dessa célula. Então, quando a célula ela se enche de água, igual uma bola, uma bexiga, tá? Ela vai se enchendo, enchendo, enchendo e estoura. Isso se chama hemólise, tá? E diálise é filtragem, tá? Então, quando eu tenho perda de sal e ganho de sal, tá? Então, o que vocês acham que é essa questão aí? D. Jessiquinha falou que é D. Jessiquinha falou que é D. Mais alguém? Essa questão é um pouquinho difícil. Ela é interessante, é um pouquinho difícil. E aí, vamos lá, meus amores. Mais alguém? Então vamos lá, vamos entender primeiro a questão, tá? Então, se a 0,9% da solução salina, solução de NaCl, eu tenho um meio isotônico com a mesma concentração de sal da hemácia, numa concentração a 0,2, né, de solução salina, eu tenho um meio o quê? Hipertônico ou hipotônico? Eu vou ter um meio hipotônico, né? Ou seja, se eu tinha 0,9, eu tinha um meio isotônico igual. Se eu tenho abaixo 0,2%, eu tenho um meio hipotônico. Estou falando certo ou estou falando errado? E aí? Hã? Tô certo, não tô? Vamos lá, vamos de novo. Vamos de novo. Se é 0,9% da solução de NaCl, eu tinha um meio isotônico, ou seja, igual, a mesma concentração do meio é a concentração da célula, das hemácias, a 0,9. É o que ele está dizendo aqui. Ó. É o que ele está dizendo aqui. As hemácias de mamíferos são isotônicas quando comparadas a uma solução salina a 0,9%. Tá? Então, é meio isotônico. Quando elas são colocadas a uma concentração a 0,2%, esse meio ele vai estar hipotônico ou hipertônico? Ele vai estar hipo ou hiper? E aí? Hipotônico.
Isso aí. Porque eu baixei a concentração de sal dele, tá? No meio hipotônico, ou seja, pobre em sal, lembra lá do peixinho, gente. Sempre lembre do peixe. No meio hipotônico, pobre em sal, a célula ela tende a ganhar ou tende a perder água, tá? Então, peixe de água doce, ele ganha ou ele perde água? Ele ganha, não ganha? Lembra que eu falei para vocês que o peixe de água doce ele não sente sede? Por quê? Ele não bebe água porque ele ganha muita água. Ele vive no meio pobre em sal, né? Vive no meio hipotônico. Então ele ganha muita água, tá? Então, se as células estão no meio hipotônico, ela vai ganhar muita água, não é? Vai ganhar muita água, tá? Então, se ela vai ganhar muita água, o que vai acontecer com essa célula? Vai começar a ganhar. Vai acontecer uma hora que ela vai fazer o quê? Vai estourar, né? É o que a gente chama de lise ou hemólise, tá? Lise ou hemólise. Todas as questões têm isso. Pode perseguir, tá? Com hemólise, sem hemólise. Então, a gente já viu que vai acontecer hemólise aqui. Então, é ou A ou é C, tá? Então, a célula, como ela vai ganhar muita água, vai chegar no momento que ela vai estourar, vai acontecer hemólise, beleza? Por quê? Porque ela está no meio hipotônico, a 0,2 de NaCl. Agora, é com diálise, ou seja, com troca de sal, ou essa hemólise ocorre por osmose? Muito fácil, né? Essa hemólise, ela ocorre por osmose, tá? Ela não ocorre porque ela enche de sal e ela estoura. Não, ela estoura porque ela enche de água, tá? Então, a resposta certa é a resposta C, osmose com hemólise, tá? Entenderam a 4? A 4 é um pouquinho mais complicada porque envolve concentração de NaCl e tal, uns nomezinhos difíceis, né? Diálise, hemólise. Mas ficou entendido agora? Alguma dúvida? Então é isso, gente. Matamos aqui transporte de membrana. Ficou alguma questão para eu sanar ou não? Posso continuar? Vamos agora para a organela citoplasmática. Professor, Oi, pode falar. eu não entendi por que é osmose. Então, a osmose por quê? Porque o transporte é por água, né? Porque lembre, a questão está falando de concentração salina, né? Ele mexeu aqui na concentração salina, tá? Mas o que vai entrar dentro da célula não é sal. O que vai até vai entrar, mas o que vai entrar e o que vai provocar a hemólise, ou seja, o que vai provocar com que ela seja destruída é a água. Então, o transporte aqui, o que vai provocar a hemólise é a osmose, não é a diálise. Entendeu? Sim, valeu. Tá? Por quê? Porque eu mexi na concentração de sal. Eu tornei um meio que era isotônico, a 0,9%, né? Por isso que a gente toma soro fisiológico. Você for ver lá na embalagem do soro, ele está 0,9%, tá? Por quê? Ele não pode estar nem acima, porque aí ele estaria hipertônico, tá? E nem abaixo, que ele estaria hipotônico, tá? Se ele tivesse acima, as nossas hemácias perderiam água, tá? E aí iriam murchar. Se ele tivesse abaixo, tá? As nossas hemácias ganhariam água e aí iriam estourar. Então, o soro fisiológico ele está sempre numa concentração de 0,9%, que aí está no meio isotônico, tá? Como eu mexi nessa concentração de sal, eu tornei o meio que era iso para hipo, tá? Baixo, tá?
No meio hipotônico, a célula tende a ganhar água. Então, o transporte vai ser sempre de água, tá? Como no sangue, eu tenho água, tá? Então, essa hemácia, ela tende a ganhar água. Ela ganhando, 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 vai chegar no momento que ela vai estourar. Ela vai ser rompida, que a gente chama de hemólise, tá? Então, aqui na 4 é osmose com hemólise. Showzaço? Professor, se na verdade ficasse num meio hipertônico, seria a mesma opção? Sim, seria a mesma opção, tá? Mas aí não seria hemólise, não seria hemólise. Então não seria a mesma opção não, Jessiquinha. Porque aí ela não iria ser destruída por rompimento, tá? Ela iria ser destruída, mas não por rompimento, tá? Mas na verdade ela iria murchar, porque ela iria perder água, tá? Aqui ela sofreu hemólise, porque ela estourou, tá? No meio hipertônico ela iria murchar igual ao alface, tá? E A qual é gente o nome que dá quando ela sabia que murcha? você sabia que você ia perguntar isso. O nome que se dá é crenação. Não é cremação, não. Com M, não. Cremação é quando a gente morre, quando a gente morre e queima o nosso corpo lá. É crenação, com N de navio. Tá bom? Crenação. Quando as células, elas murcham. Mais alguma questão, meus amores? Então vamos para 6 agora. Já deu transporte de membrana, né? Vamos fazer a 5 não, vamos fazer a 6. A gente entra em organelas agora. Organelas é bem fácil, nem vou me atentar muito. Então vamos lá para 6. O retículo endoplasmático geralmente tem suas porções classificadas em granular, ou seja, tem muito grânulo. Eu sei que esses nomes são o terror de vocês, né? E a biologia tem muito desses nomes, tá? Mas olha só, não se desesperem quando ouvir granular e agranular, tá? Vão pelo nome, tá? Vão pelo nome mesmo. O que é algo granular? Quando eu tenho muito grânulo. E o retículo endoplasmático eu tenho dois. Eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, tá? Que tem o quê? Aderido a ele? Ribossomos. Esses ribossomos são os grânulos, tá? Então, a porção granular do retículo endoplasmático é o retículo endoplasmático rugoso, tá? E o retículo endoplasmático liso, que é agranular. Por quê? Não tem grânulo, não tem, não tem ribossomos aderidos a ele, tá bom? A porção do retículo chamada de granular ou rugosa está relacionada com a produção de proteínas. Eu já respondi a questão. Ah, isso é muito burro. A porção do retículo, chamada de granular ou rugosa, está relacionada com a produção de proteínas e recebe essa determinação em virtude da presença de... Qual é a questão? Essa é dificílima, hein? Ninguém vai conseguir resolver essa. Qual é essa daí? É A, B, C ou D? Já dei spoiler antes, né? Quem manda não ler antes a questão, antes de resolver? Não, Julinha. Ó, mitocôndrias, o que que são? Eu acabei de falar. O retículo endoplasmático, ele tem duas porções. Uma porção rugosa, quando eu tenho algumas coisinhas aderidas a ele, alguns grânulos aderidos a ele. E o retículo endoplasmático liso, quando eu tenho algumas coisinhas aderidas a ele. A mitocôndria, é uma organela isolada, que está associada à produção de energia, produção de ATP, como nós vimos na semana passada. Tá? Então, a mitocôndria ela não está aderida ao retículo endoplasmático, não. Sim, verdade, confundi. Isso, meu amor. Não tem problema, a gente se confunde sempre.
A resposta certa é a resposta D, como a Malu falou, como eu tinha acabado de explicar. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele possui ribossomos aderidos a ele. Bem fácil, né? Ele está voltado à produção de proteínas, tá? 7. Em algumas células de defesa de nosso corpo, é possível observar uma grande quantidade de lisossomos. Isso se deve ao fato de que essas organelas realizam respiração celular fornecendo mais energia para as células de defesa? Não. Quem é que realiza respiração celular, que nós vimos na aula passada? É a mitocôndria, né? Realizam a produção de proteínas? Não, a gente acabou de ver que quem realiza a produção de proteínas são os ribossomos, tá? E o retículo endoplasmático, os ribossomos estão aderidos a ele. Garante a produção de lipídios? Não. Quem é que eu falei nas aulas de organelas? Vocês devem ter esquecido, mas vamos relembrar. Quem está... quem é o responsável, a organela responsável por produzir lipídios são os retículos endoplasmáticos lisos, tá? Então, o rugoso está atrelado à produção de proteína, tá? Guardem isso aí também no caderno. O retículo endoplasmático rugoso está atrelado à produção de proteína. O retículo endoplasmático liso está atrelado à produção de lipídios, beleza? E o complexo de Golgi está atrelado à produção de carboidratos, tá? Então, um está atrelado à produção de proteínas, o outro está atrelado à produção de lipídios e o outro está atrelado à produção de carboidratos, beleza? Então, não é essa a opção. D. Vamos para E. Realizam a oxidação de substâncias e produção de peróxido de hidrogênio? Não. Essa questão está relacionada lá com os peroxiossomos. Lembra que tem enzima catalase? Eu mostrei naquele experimento que a gente fez em sala com o fígado. Então, a resposta certa é a resposta D. Realizam a digestão intracelular, tá? Os lisossomos são considerados o estômago da célula. Então, uma célula de defesa, um linfócito nosso, né, um macrófago, quando entra um organismo invasor no nosso corpo, uma bactéria, um vírus, ele vai lá, fagocita esse organismo patógeno, esse organismo invasor, e os lisossomos, eles vão digerir, tá, essa bactéria, esse vírus, esse organismo invasor. Tá? Então, os lisossomos estão atrelados à digestão intracelular, processo fundamental para a realização de fagocitose. Show? D de novo. Isso aí, Malu. Vamos lá. 8. Certas organelas produzem moléculas de ATP e outras utilizam, bem fácil daqui, hein? E outras utilizam o ATP produzido pelas primeiras para a síntese orgânica a partir do dióxido de carbono. Tá? Então, primeira coisa, quais são as organelas que estão atreladas à produção de moléculas de ATP? Nós vimos na aula passada, né? Participam da respiração celular, são as mitocôndrias, beleza? E quais são as moléculas que utilizam esse ATP? A gente ainda vai ver em fotossíntese isso, mas essas moléculas que utilizam esse ATP para a síntese de molécula orgânica a partir de gás carbônico, tá? Então, uma é a mitocôndria e a outra são os cloroplastos, tá? Então, quem faz fotossíntese é quem? São plantas, algas, tá? E essas células, esses organismos, fazem fotossíntese por quê? Porque nas células deles, eles possuem organelas chamadas de cloroplastos, que possuem o quê? Moléculas de clorofila, que são importantes para essa reação metabólica chamada de fotossíntese, que utiliza gás carbônico, luz solar, água, né, para a síntese de moléculas orgânicas como açúcares. Beleza? Então, a resposta certa, a resposta C, mitocôndrias e cloroplastos.
Isso, Malu. Você confundiu que o complexo de Golgi produz moléculas orgânicas também, né? Mas aqui, ele falou aqui, a partir do dióxido de carbono. Tá? Então, quando eu tenho síntese de moléculas orgânicas a partir de dióxido de carbono, eu sempre vou entender que essa reação é uma reação fotossintética, tá? Show! Alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma reclamação? Posso continuar? Então vamos lá. 9. Vamos sair de organela agora. Vamos entrar em respiração anaeróbia, tá? Que é a respiração sem a presença de oxigênio. Tá bem fresco na nossa mente. A gente falou há 2 semanas atrás isso, tá? Sobre o processo de respiração anaeróbia, marque a alternativa incorreta. Então, ele quer a alternativa incorreta. Leiam sempre a questão com atenção, gente. Sempre falo isso. Tanto nas avaliações daqui, do Progressão, tá? Quanto nos vestibulares. Beleza? Então, sempre leiam até o final. Nunca façam rápido. Nunca, nunca, nunca. Nem se vocês, lá no vestibular, nem se vocês estiverem atrasados, tá? É melhor você anular uma questão do que você fazer uma questão correndo e aí errar 2. Melhor você fazer uma questão com certeza e assim não deu tempo de fazer a outra, anular a outra, mas pelo menos eu errei uma. Se você fizer as 2 correndo, qual é o risco de você errar as 2, tá? Então, quando eu estava prestando vestibular também igual vocês, os professores sempre me deram esse bizu, tá? Não façam correndo nenhuma questão, nenhuma mesmo, tá? Façam com calma. Sobre o processo de respiração anaeróbia, marque a alternativa incorreta. Então, a respiração anaeróbia é um processo de obtenção de energia em que a glicose é quebrada parcialmente, ou seja, em fases. Né? Por quê? Porque na respiração anaeróbia, lembra que eu falei? Lembra que a gente viu lá que eu tenho a glicólise? Vou até pegar aqui, ó. Até pegar aqui e compartilhar um slidezinho com vocês. Rapidinho. Só para ficar nítido. Lembra que eu tenho a glicólise aqui, ó. Será que é esse aqui, senhor? Acho que é. Deixa eu ver se com esse aqui dá para explicar. Aqui, ó. Eu tenho a glicólise, tá? Que acontece aonde? Eu tenho 3 etapas na respiração celular, tá? Eu tenho a glicólise, que acontece no citoplasma. Eu tenho o ciclo de Krebs, que acontece na mitocôndria, na matriz mitocondrial. E eu tenho a cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais. Lembra que eu falei na aula passada? Inclusive, eu ainda vou postar os vídeos hoje, tá, gente? Não deu para postar na semana passada, porque eu estava cheio de coisa. E me desculpe, não deu para postar, mas eu vou postar o vídeo da semana passada hoje para vocês poderem estudar, tá? Então, a glicólise acontece no citoplasma. Na respiração anaeróbia, eu só tenho a glicólise, tá? Por quê? Porque tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia respiratória, eu não vou ter a participação da mitocôndria. Eu não vou ter a participação de oxigênio, tá? Então, a respiração anaeróbia, eu só vou ter a glicólise que acontece aqui no citoplasma. Eu tenho a quebra parcial da glicose em moléculas pequenas. Aqui, ó, eu tenho aqui uma glicose e eu quebrei a glicose em ácido pirúvico.
Lembra que eu falei para vocês? Eu quebrei a glicose em ácido pirúvico, formei 2 ATPs a partir dessa quebra, a partir desse catabolismo, eu formei 2 ATPs. Quando eu quebro a glicose, eu libero energia. Essa energia eu pego, a célula, né, minha célula, ela capta e forma ATP, tá? E aí, lembra que eu falei, o ácido pirúvico, ele é tóxico e tal, não pode ficar dentro da célula? Aí as células, as bactérias em geral, os nossos músculos, eles fazem fermentação, tá? Algumas bactérias fazem fermentação lática, assim como os nossos músculos, e produzem ácido lático, tá? E outras produzem álcool, álcool etílico, etanol, e fazem a fermentação alcoólica, produzem cerveja, produzem vinho, tá? Então a glicose aqui ela foi quebrada, tá? Ela foi quebrada parcialmente em moléculas pequenas. Ela foi quebrada em ácido pirúvico, em ácido lático ou etanol. Beleza? Então a ela está correta. Vamos voltar para lá para a questão, já que eu dei esse resuminho aqui para vocês. A B. A desnitrificação é um processo anaeróbio? O que é desnitrificação? Desnitrificação é uma reação metabólica onde eu tenho a participação do nitrogênio. Tá? Então, sempre que vocês ouvirem esse nome difícil, longo, tá? Desnitrificação é uma reação metabólica onde eu tenho a participação do nitrogênio ou de compostos de nitrogênio, seja ele amônia, tá? Seja ele o próprio óxido de nitrogênio, porque algumas bactérias, tá, que vivem no solo e estão aderidas a algumas plantas, basicamente as leguminosas, tá? Feijão, vagem, elas estão aderidas às raízes dessas plantas, elas captam a amônia que está presente no solo. Eu vou lá, né? Vem lá um mamíferozinho, uma onça, um macaquinho, tá? E urina no solo, tá? Essas bactérias, elas pegam essa amônia da urina e fazem desnitrificação, tá? Transformando essa amônia em nitrito, em nitrato, e aí as plantas captam essa amônia, tá? E aí utilizam para formar aminoácidos, beleza? Que vão ser formadas em proteínas que a gente come, beleza? Então olha como essas bactérias são importantes. Esse é o processo chamado de desnitrificação. E todas as outras reações metabólicas, onde eu tenho participação do nitrogênio também. Esse processo é um processo anaeróbio, tá? Eu não preciso de oxigênio, até porque o solo é pobre em oxigênio, né? Eu não tenho muito oxigênio no solo, beleza? Então, esse processo é um processo anaeróbio, beleza? Tá certa também. Ele quer o quê? Ele quer a resposta incorreta. C. Respiração anaeróbia ocorre na ausência de oxigênio. Fácil, tá certa também, né? Respiração anaeróbia sem oxigênio. A fermentação é um processo anaeróbio, sim. Eu tenho dois tipos de fermentação, fermentação lática e fermentação alcoólica. É um processo anaeróbio, sem participação de oxigênio. Respiração anaeróbia ocorre no interior das mitocôndrias. Está errado. Está errado. Então, essa é a resposta. A resposta é: por que está errada? Porque a respiração anaeróbia, lembra que eu falei, eu só tenho uma glicólise, que ocorre aonde? Que ocorre no citoplasma, fora das mitocôndrias. Beleza? Então, a resposta certa é a resposta é porque ela está errada. Tá? Então, a 9 é a resposta E. Prof, desculpa perguntar algo tão básico, mas a anaeróbica é que não tem oxigênio, né? Isso, Malu? Então, eu acho que essa afirmativa é falsa, porque é nitrato, né? O nitrito. Virando isso, isso.
O processo de desnitrificação tem participação de nitrato, nitrito, amônia, mas ele não tem a participação do oxigênio. Por isso que ainda é uma respiração anaeróbia, tá? Respiração anaeróbia é todo o processo que eu não tenho oxigênio. Show, galera? Vamos para 10. Mas não tem o oxigênio na molécula? Como é que não vai ter o oxigênio? Não tô entendendo. O oxigênio que eu falo é oxigênio livre, é o gás oxigênio, tá? O nitrato, o nitrito, ele tem oxigênio na molécula, mas ele faz parte da molécula, né? Ele não é o gás oxigênio isolado, tá? A respiração aeróbia, ela precisa desse gás oxigênio isolado, tá? Ele precisa desse gás oxigênio isolado. Esse nitrito, nitrato, esse oxigênio está aderido à molécula. Beleza? Então, ele não participa da reação, não, porque ele está aderido na molécula. Ok, eu entendi. Entendeu agora. isso? Uhum. Isso. A respiração aeróbica, ela ocorre com oxigênio livre, tá? Mais alguma questão? Então tá. Não, 10. eu acho que não. Tá. 10. Fermentação. Caramba, resolveu passar todo mundo agora. O carro do ovo, carro do gás, carro do pão. A fermentação é um tipo de respiração anaeróbia que ocorre normalmente em fungos e bactérias. Eu tô doido para voltar, gente, à aula presencial. Jesus do céu. A fermentação é um tipo de respiração anaeróbia que ocorre normalmente em fungos e bactérias. Existem dois tipos de fermentação, que são... eu também já dei spoiler, né, dessa. Quais são os dois tipos de fermentação que a gente viu lá no nosso slide? Facílima essa. Se vocês errarem essa, eu cansei de falar isso daqui, hein? Fermentação lática e fermentação alcoólica, tá? Lembre sempre lá do nosso Yakult, beleza? Tô fazendo propaganda do Yakult, né? Tinha que ganhar dinheiro com ele. Tinha que falar leite fermentado. Esse é o mais correto. Ainda mais que esse vídeo vai pro YouTube, né? Será que eu vou ganhar algum processo? Não. Tô fazendo propaganda para eles de graça, né? Então, ó. Formar leite fermentado, não vou falar mais Yakult, não. Formar leite fermentado. Tô ganhando nada com isso. Formar leite fermentado, eu tenho lá bactérias lactobacilos vivos, tá? Que produzem o quê? O ácido lático. Eu tenho a fermentação lática. E a fermentação alcoólica, quando eu tenho a parte da glicose, a parte do ácido pirúvico, eu tenho produção de etanol. Show? Então, bem fácil. Fermentação lática e fermentação alcoólica. Vai ganhar mimos, né? É ruim. Sabe nem que eu existo. Não, se eu ganhasse pelo menos uma caixa zona de Yakult, eu faria. Mesmo que, aula de fotossíntese, eu faria sobre Yakult. Adoro Yakult. Prof, eu já tomei leite fermentado vencido. Os lactobacilos morreram? De repente sim, maluco. Por quê? Porque as bactérias, quando a população dela cresce excessivamente, né, elas produzem tanta toxina, que essas toxinas elas começam a matar as bactérias, tá? Mas isso também é ruim para gente que come, que bebe esse leite fermentado, porque tem muita toxina produzida por elas, tá? Mesma coisa do álcool, tá? Por que que a cerveja ela precisa de bactérias para produzir cerveja, para produzir vinho, produzir quaisquer bebidas alcoólicas, mas por que eu não tenho bactéria na cerveja? Já pararam para pensar nisso? Por que eu não tenho bactéria no vinho? Por que eu não tenho bactéria na vodka, nas outras bebidas alcoólicas? Porque elas
vão produzindo tanto álcool etílico no processo de fermentação, que esse álcool acaba matando elas, tá? Acaba matando. E aí eles destilam lá, né? Quem produz destila, acaba de matar o resto. E aí eu não tenho bactérias nas bebidas alcoólicas, beleza? Então, provavelmente, Malu, a maioria, pelo menos a maioria dos lactobacilos deve ter morrido sim. Mas esse leite aí esse leite fermentado tava cheio de toxina. Ah, tá, entendi. Ô, professor, agora eu lembrei daquele negócio da cerveja Baker. Por que que eles usavam monoetileno glicol? Porque eu acho que essa substância, eu não li sobre isso, mano, mas eu acho que eles usavam para resfriar, né? Para resfriar para o monoetileno glicol, porque a cerveja precisa passar por um processo de resfriação. E aí esse monoetileno glicol, ele fazia com que a cerveja não congelasse. Eu acho que é isso, tá, maluco? Eu posso procurar melhor, mas eu acho que essa substância fazia com que a cerveja não congelasse, tá? Mas aí não tinha nada a ver com bactérias, não com isso não. Fazia com que a Eu vi que cerveja eu não acho congelasse. que era isso que estava intoxicando as pessoas. Sim, foi isso Só que que matou as eu pessoas. queria saber porque, cara, com certeza isso vai cair no Enem, alguma questão da Baker. Pode cair. Pode cair sim. Pode cair sim. Pode cair sim. Pode cair sim. Nas nossas próximas lives eu vejo com calma, mas eu acho que eu tenho quase certeza que é isso. Procurem na internet também, após poderem procurar agora também, dar essa informação aí pra gente. Mas eu acho que esse monoetileno glicol fazia com que o ponto de fusão, né, ele baixasse, fazia com que esse líquido ele não congelasse, tá? Mas aí como essa substância também é tóxica, né? E aí teve um furo lá no equipamento e acabou matando um monte de gente. Algumas pessoas ficaram com sequelas também. Mas eu acho que é isso. Vamos para 11. Após correr, acho que dá para fazer, falta um minuto, mas dá para fazer. Após correr 21 quilômetros na maratona das Olimpíadas de Sydney, um atleta foi obrigado a parar em virtude da fadiga muscular. Esse foi um fato recorrente, porque do excesso de oxigênio nos músculos, aumentando o nível de mioglobina? Não, né? Não vai dar para a gente fazer em um minuto. Não vai dar para a gente fazer em um minuto, não. Que é extenso, eu tenho que explicar um por um. Então eu vou fechar essa aula aqui e volto na outra, tá? Mesmo link, beleza, galera? Vou fechar esse aqui.